Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do A Talk and Apart. Hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, com uma mulher muito especial, a Ana. Daqui a nada eu vou deixar que ela se apresente e vocês vão perceber porque a Ana é muito especial. Nós vamos fazer hoje dois produtos, um perfume e um lip gloss, que a Ana escolheu. Mas antes eu vou deixar que a Ana se apresente. A Ana... eu até fico um bocadinho emocionada. E eu vou ficar também. Faço sério, desde já muito obrigada por aceitar cá. Eu vou deixar que tu faças a apresentação. Sério? Sim. Ok, bom, eu vou ser modesta. Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, dependendo de onde estejam a ver. Portanto, eu sou a Ana Oliveira e não sei, posso já dizer? Eu digo. Ok, tu dizes, é melhor. Porque a Ana é muito especial, porque a Ana é uma pessoa, como é que se diz? Que vive com o HIV/VIH. Portanto, nós sabemos que na nossa sociedade, não é? Existe um estigma enorme, não é? Infelizmente, no que diz respeito a este assunto, a este tópico, e é tão importante termos pessoas como a Ana, não é? Dentro da nossa comunidade que dá a cara. A Ana vocês depois vão ver, vão à página da Ana no Instagram, vão ver o projeto, as coisas que ela faz e pronto, eu já estou aqui a rebobinar muito, mas é muito importante e é mais do que pertinente termos, Ana, pessoas como tu a falarem, a darem a cara e a falarem sobre este tema, não é? Que as pessoas ainda pensam, é um tabu, não é? Sim, é um tabu porque nós sabemos, já existe a doença, não é? Há 40 anos, mais de 40 anos, 41, quase 42 anos, mas claro, o primeiro impacto que tem é porque é relacionado com o sexo, embora não seja a única forma de transmitir, não é? Mas eu acho que o grande problema é este e também porque, primeiramente, quando originou, foi através de pessoas que são homossexuais e causa aquele impacto que nós sabemos. Mas isso já foi há 40 anos. Exatamente. A doença teve um grande tratamento, uma grande evolução, não é? Em termos de tratamento, de posição até na vida das pessoas que vivem com o VIH, mas infelizmente a parte social ainda está a viver os anos 80, 90. Mas antes de aprofundarmos mais, eu vou apresentar-me um bocadinho mais. Portanto, eu sou a Ana, como já referi, vivo com o VIH há 5 anos, sou mãe também, 4 crianças maravilhosas, trabalho como Associate Practitioner, ou seja, técnica de laboratório, infelizmente, no laboratório que se diagnostica, por acaso fazemos o diagnóstico do VIH. Então eu sou uma pessoa que já tem algum conhecimento da doença, no assunto da parte da ciência, da parte médica. Além da tua experiência profissional. Exato, mas eu não tinha esta experiência social, que foi um choque para mim, não é? No sentido em que eu fui diagnosticada há 5 anos atrás, eu por acaso quando era mais nova, acho que tinha por volta de 16 anos, até tinha ajudado um amigo que tinha sido diagnosticado na altura, ele tinha por volta de 19, 20 anos, e eu sempre achei o VIH como outra doença qualquer. Sim. Um diabetes. Porque é o que é. Porque é uma doença, não é? Que requer um tratamento. É claro que na altura tinha conhecimento que, infelizmente, porque ainda não havia aquela medicação não é, eficaz, porque era tudo muito novo, muitas pessoas acabariam por morrer. Claro. O tal estado avançado do VIH que é... Porque também descobriam tarde, não é? Sim, o diagnóstico era... Sim, no início foi porque não havia mesmo medicação, porque a medicação que foi na altura era uma medicação que estava em uso para o cancro e que tinha sido posta de lado e então foi para o VIH. Mas claro, também a medicação era muito tóxica e as pessoas nem morriam pela doença em si, mas pelo tratamento. É claro que houve uma grande evolução médica, científica, e hoje em dia temos medicação que é amazing, não é? Os antirretrovirais, e que se a pessoa for diagnosticada a tempo não é? Acaba e seguir o tratamento e as recomendações. E acho que aqui também entra o estilo de vida, que também espero que depois mais tarde fales um bocadinho, não é? Sim. Sobre isto, de como é que é gerir a parte social, como tu disseste bem, tens 4 filhos, como é que isto tudo te afetou a ti, as crianças. Sim, podemos já falar disso. Vamos avançar. Vamos então, quando eu fui diagnosticada... Sim, como é que eles reagiram? Primeiro, quando eu fui diagnosticada, eu, por acaso, esse dia nunca mais me esqueço, porque estava a chover imenso, o meu carro quebrou.
Eu tinha um meeting, um appointment com o meu filho no médico e tinha que voltar ao trabalho nesse dia. E voltar mais tarde, acabar mais tarde. Então eu recebi um telefonema às 9 e tal da manhã a perguntar se poderiam falar com a Ana. Eu disse, é a Ana, um telefonema anónimo. E depois perguntaram-me, olha, fala da clínica, queria falar com a Ana. Disse, é a Ana que está a falar. Há alguma possibilidade de você vir à clínica hoje? E eu tinha feito, portanto, para dizer que fiz testes do HIV, porque é isso que as pessoas não entendem ainda. Este teste nós fazemos, os check-ups anuais, não é? De sangue, não está incluído o teste do HIV, a menos que tu peças. Porque eu, por acaso, tenho amigos que pensavam, eu pensava que já estava tudo incluído. Não, não está. Nós temos que pedir especificamente para o HIV, como pedimos para outras doenças específicas. E, entretanto, a enfermeira disse, olha, infelizmente, eu perguntei, mas está tudo bem? O que é que se passa? Pode-me dizer ao telefone? Ela disse, olha, como sabes, é extremamente confidencial, se tu puderes passar aqui ainda hoje, seria bom. E eu já estava muito assustada, né? Porque eu tinha feito o teste do HIV. E ela disse, olha, se não te importa, eu não posso ir ao telefone, mas se não te importas, traz alguém contigo. Aí... Assim que ela me disse isso, eu já sabia, não era uma boa notícia. E quem é que eu levei? O meu filho. Pequenino, tinha 3 anos na altura, tinha 3 anos. Como eu ia com ele ao médico, eu teria que voltar a casa para deixá-lo, para depois ir à clínica. Mas como o meu carro tinha estragado naquele dia, eu nem tive forças mais para apanhar um táxi e levá-lo para casa. Fui levá-lo ao McDonald's, ele estava todo muito contente a comer o seu Happy Meal, mas eu já estava a chorar por dentro. Eu já sabia que seria o resultado, porque foi o teste que eu fui fazer. Entretanto, eu fui à clínica, esta primeira enfermeira foi muito, muito querida comigo e ela disse-me, quando ela me disse, olha Ana, infelizmente não tenho boas notícias, o teu teste do HIV voltou positivo. E eu aí comecei logo a chorar. Apesar de saber, não é? Claro. Que o HIV hoje em dia é um tratamento, não faz um tratamento e pode estar bem como estou aqui hoje. Mas eu acho que foi aquele impacto, porque por mais que nós não... Mas é normal, não é? Ninguém está à espera e ninguém quer, obviamente. Não diagnóstico crónico, ninguém quer receber o diagnóstico de uma doença. Claro. Principalmente uma doença que tem o peso que esta tem, não é? Exatamente. Então aí eu acho que eu voltei aos anos 80, 90, porque eu comecei a pensar, eu vou morrer. Para mim foi uma sentença de morte. E acredita, a única coisa que eu pensei naquele momento, nem fui eu, nem foi o medo de eu morrer em si, a morte em si, mas foram as minhas crianças. Veio-me logo, naquele momento, um espaço de tempo, eu posso dizer 15, 20 minutos, eu comecei já a imaginar que eu tinha morrido. E como é que as minhas crianças iam sobreviver sem mim? Eu comecei a chorar. E a enfermeira só dizia, Ana, mas tu sabes, com a medicação, já não é uma sentença de morte, vais ficar bem e tudo mais. Mas eu só dizia, mas eu não quero morrer. E a minha criança dizia, olha, o meu filho é tão pequeno. E o meu filho só perguntava, mãe, porquê tu estás a chorar? Não chora. Eu dei-lhe o meu telemóvel e ele adora os hospitais para ir brincar com os brinquedos. E estavam lá os brinquedos, mas ele nem saiu do meu colo. Claro, porque ele viu-te a chorar, é normal. Sim, mas ele lá conseguia entretê-lo com o meu telemóvel e tudo mais. E depois ela me explicou que eu fazendo a medicação, tudo iria ficar bem, que eu teria que voltar à clínica em 2 semanas, porque depois nós fazemos o teste confirmatório e fazemos o teste para a resistência, para a resistência, para saber se eu tenho alguma resistência a melhor a medicação. Exato. E eu disse logo, não, eu não saio daqui. Eu disse, eu não vou sair daqui. Então imagina, eu estou a dizer à enfermeira que tem a clínica toda já cheia o dia todo. Eu disse, não. Ela disse, mas Ana, eu tenho a clínica toda cheia. Eu só te posso ver. Então me vê ao final do dia. Porque eu não saio desta clínica sem o positivo para saber qual é a medicação. Eu tenho que começar a tomar medicação já hoje. Porque eu, para mim, começava logo naquele dia. Mas pronto, ela disse, ok, vais ter que ir para a sala de espera e depois vais ser vista por uma segunda enfermeira. Ok, tudo bem, esperei 2h30, que foram as horas mais longas da minha vida, posso dizer. Imagino. E depois um filho pequenino que pede água, que vai à casa de banho. Claro. Água, casa de banho. Eu acho que aquele momento ele tinha que lá estar comigo. Porque o único momento que eu caía na realidade presente é quando ele pedia-me a água e pedia para ir à casa de banho. Porque eu parecia que estava a flutuar naquela sala de espera. Foi horrível, não, é uma coisa que não desejo a ninguém mesmo. Entretanto, esta enfermeira chamou-me. Mas, ao contrário da primeira enfermeira, esta foi muito estigmatizadora. E ela virou-se para mim e disse,
tu sabes porque é que estás aqui, vais fazer o teste, eu sim. Ela disse, olha, infelizmente não é todas as doenças que tu podias ter apanhado, escolheste o HIV. Escolheste. Eu fiquei, imagina, nós que já temos esta resiliência por causa até do racismo, posso dizer que é a realidade, não é? E eu também, na minha família, temos problemas de saúde mental, que já sabemos também que é um outro estigma. Eu estou sempre pronta a responder. Se há alguma coisa que não me agrada, eu me defendo. Espírito logo de defesa, porque a minha mãe sempre me disse, tens de ser sempre proud de quem tu és. Eu sempre tive isso, eu sempre sou proud, eu reconheço quem eu sou, o meu background, e é assim, eu defendo-me. Mas naquele momento, eu posso vos dizer, eu não tive coragem. Eu calei-me. Mas não estavas bem. Eu fiquei... A tua cabeça dava às voltas a tentar lidar com a informação que eu tinha acabado de receber. Eu nem quis acreditar que aquela enfermeira estava-me a dizer aquilo. E muito menos, eu também não pensava que ainda havia tanto preconceito. Foi que uma ficha. Dos profissionais de saúde. Ainda por cima, dentro do profissional de saúde. Graças a Deus agora tenho muito contato com profissionais da saúde e posso dizer que tem sido uma experiência amazing mesmo, espetacular, mas... Infelizmente há sempre um. Claro. Não interessa a profissão, a pessoa que tu... Existe sempre alguém. E depois ela deu conta que o comentário que ela fez não foi melhor. Então ela disse logo, pensa no teu... filho. Não, pensa no teu HIV como o meu diabetes. Agora vais vir de 3 em 3 meses, mas depois quando tiveres indetetável, que a gente depois já toca nesse assunto, vais vir de 6 em 6 meses. Eu para dentro de mim. Agora, estás-me a dizer... que eu pensar como o meu diabetes, agora já não posso pensar, que é como se fosse um diabetes, claro, não é? Porque tu já tinhas dito antes, escolheste esta, não é? E eu na minha imagem eu estava assim, bom, ela está a pensar que eu estou, pronto, aí hoje vou trazer a clamídia, amanhã a gonorreia, mas pronto, hoje eu escolhi o HIV, pronto, acho que me fica bem. Tudo assim, foi este o cenário que eu fiz na minha cabeça. Eu já saí de lá com uma percepção completamente diferente. E isso realmente, este pequeno contato, não é, que eu tive com a segunda enfermeira, é que eu posso até dizer que ajudou muito a delinear... Porque fez-te logo perceber o que é que tu ias enfrentar. Exatamente, a minha jornada do VIH, porque para além de ter que superar, não é, a forma como aconteceu, não é, eu teria que também... estar preocupada com o que as pessoas iriam pensar de mim. E depois ela disse, sabes, isto aqui dá muito preconceito, guarda segredo, não podes dizer assim, ninguém vê bem o que tu vais dizer. E eu segui a regra. Tá bem? Ela disse para eu não guardar segredo, então eu vou guardar segredo. Desculpa, então eu vou guardar segredo. E claro, eu fechei-me entre copas e não disse a ninguém. Aquilo começou-me... Isso não foi bom para ti. Não é bom, começou-me a corroer e eu tive, portanto, vários episódios depressivos, mas eu tive vários episódios posso dizer, foi mesmo depressão mesmo severa, profunda mesmo, e eu não estava a entender o que estava-me a acontecer, porque eu sempre fui aquela pessoa na família que sempre ajudou o outro, eu sempre ajudo toda a gente, e neste caso eu precisava de ajuda. Que alguém estivesse lá por ti. Exato, e eu penso que foram 3 meses que eu estive profundamente mal, até que eu disse, eu tenho que fazer algo, e eu tive que ir ao centro de saúde, com a médica de família, e eu disse à médica de família que tinha-me acontecido algo, mas eu nem tinha coragem de dizer o que tinha acontecido. E ela disse, ok, eu percebo que tu estás muito mal e tu tens que procurar ajuda. Só que eu não conseguia procurar ajuda. Mas entretanto, naquele dia que eu recebi o diagnóstico, deram-me um cartão, que é uma associação que ajuda pessoas aqui em Inglaterra que vivem com HIV, que é a George House Trust, em Manchester, e eles disseram, olha, eles são muito bons, ajudam muitas pessoas que receberam o seu diagnóstico, tem muitas mulheres também como tu, têm suportes grupos e tudo mais. E eu, para fazer aquele telefonema, demorou-me 6 dias para fazer aquele telefonema. Mas num período de 6 dias eu quase cometi suicídio. Que é algo que eu quase não falo muito, não é? Quando eu falo a minha história, mas eu acho que é bom para as pessoas entenderem realmente o impacto. Exato, aquele primeiro... E tudo porque tu tinhas medo da reação das pessoas, não é? Não só, eu não te posso responder bem, eu acho que é mais também... O teu próprio medo? Não, foi o meu desespero, porque eu
eu não queria acreditar que isso estava-me a acontecer. Contigo. E comigo, não é de ser comigo porque sou eu, mas, como é que eu ia dizer? Eu, para falar disso, tinha que falar muito o por trás, antes do dia 3 de janeiro de 2019. Mas que é algo que até agora eu não consigo falar aberto. Eu não consegui ter tempo para lidar com essa dor, porque eu tive que estar preocupada com a opinião dos outros. O que é que os outros vão pensar de mim? Que é isso que é o maior problema neste diagnóstico. É tal é por isso que eu chamo, é doença social. Exatamente. O que é que as pessoas vão pensar de nós? Como é que nós vamos ser vistos? A nossa família, os nossos amigos, no nosso trabalho. Porque nós sabemos que muitas pessoas sofrem, não é? Eu sofri outros casos de estigma também por profissionais de saúde, infelizmente. São os piores. Contra nós falamos, são os piores. Sim, é que temos alguns que são maravilhosos, como eu já disse, mas também tem muitos ainda que deviam entender realmente o que é estar ali, ser a primeira pessoa, não é? O primeiro ponto de contato. Exato. Para as pessoas que recebem algo tão forte, e é preciso aqui uma psicologia enorme para saber como passar essa mensagem e como comunicar, não é? Como falar com a pessoa. Exatamente. Então eu não posso responder a essa pergunta. O porquê? Eu acho que quando uma pessoa quase comete ou até comete, é porque a pessoa de alguma forma parece que quer apagar a dor. Não é que nós... eu às vezes ouço, ela tinha filhos, foi egoísta para os filhos, porque cometeu suicídio, como é que é possível? Naquele momento não há escapatória. O não está... Essa é a única saída que nós vemos, o que é errado, claro. Mas eu, graças a Deus, eu acredito muito em Deus, e nesse dia eu lembro-me que eu tive, portanto, a imagem dos meus filhos, a vida toda deles e das minhas crianças, e isso deu-me. E nesse momento eu posso dizer que parece que Deus está a falar comigo e dizia, Ana, tu tens uma missão aqui, esta não é a tua hora de ir. Então, graças a Deus, não, ainda estou aqui. Mas para voltar então ao que tu perguntaste, como é que foi a reação com as minhas crianças? Então, eu tenho 4 crianças, mas sou mãe biológica de 2 e mãe de 4. Sim, porque eu tenho a minha sobrinha e o meu sobrinho desde pequeninos que eu adotei ele. Adotei quer dizer, tinha a guarda permanente, porque não posso adotar porque a mãe e o pai ainda estão vivos e somos familiares diretos. Então, para mim são os meus 4 filhos. Claro. Tu é que és responsável. Sim, eu é que sou. Agora pronto, já não muito, porque já são todos maiores de idade, não é? Nem mesmo a minha filha, mas na altura ainda eram. A minha sobrinha tinha 16 para 17, a minha filha tinha acabado de fazer 16, o meu sobrinho então tinha 15 e o mais pequenino tinha 3. Eu, durante um período de tempo, como eu disse, eu não disse a eles, eu guardei para mim, mas eles viam que alguma coisa estava diferente em mim. Eu estava muito irritada, muito nervosa. Eu sou uma pessoa que gosta da minha casa sempre muito limpa, muito arrumada, e se a casa não estivesse arrumada eu gritava, eu quero tudo arrumado, o que é isto? E eles viam que alguma coisa estava-se a passar. Às vezes saía de casa, ia para o carro, ia fazer o quê? Eu ia chorar, eu ia falar com Deus, eu ia questionar-me, tudo mais. E eles diziam, pensavam, será que nós estamos a fazer algo de mal? Eu até às vezes fico, como é que eu pude, né, fazer isto a eles, porque não era culpa deles. Entretanto, por acaso aconteceu como? Eu disse primeiro à minha sobrinha, que é a mais velha, porque nós tínhamos tido uma pequena discussão no dia anterior. Então no dia seguinte estávamos as 2 sozinhas em casa e estava assim um ambiente muito pesado. Ela não estava a falar com ela, não estava a falar comigo. Eu achei aquilo tão... Eu disse, eu precisava tanto do apoio dela e isto não é normal, porque nós não somos assim. Então eu decidi, eu chamei e disse, olha Mário, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu peço imensa desculpa do meu comportamento, eu sei que às vezes a tia está assim um pouco fora de controle, mas olha, eu fui diagnosticada com VIH. Olha, naquele dia nós chorámos. Chorámos mais que 2 horas. Nós nos abraçámos, afastávamos, abraçámos, chorámos. Ela não me disse nada. Mas, quando eu falo dela até, parece que eu vou chorar porque eu tenho que me conter, porque foi tão emocionante. Foi mesmo, eu tive a certeza naquele momento que não importa o diagnóstico, eu vou ser sempre a mãe, a tia para ela. Não vou ser uma pessoa diferente. Então isso deu muita esperança, para ser sincera. Entretanto, chegou o Covid. Então tínhamos de ter aquele tal isolamento e tudo mais. E eu estava cheia de medo. Porque claro, como eu trabalho em ciências, os micróbios, as bactérias, já temos aquele conhecimento. E às vezes exageramos também, se calhar, um bocadinho, mas era tudo tão novo do Covid também. Um outro vírus, eu disse, meu Deus, se eu apanhar este vírus, eu ainda não estou... pronto, indetectável,
como é que vai ser, o que é que me pode acontecer. E eu queria dizer a eles que eles tinham que ter mais cuidados quando entrassem antes de entrar em casa, porque eu tinha uma doença, não é? Que sou imunocompromise. Mas como eu não os tinha dito, estava a ser difícil para eles até perceberem a gravidade. Então eu tive que um dia abrir-me com eles e disse, olha, eu chamei a Mara, chamei a minha filha, o meu sobrinho, e disse, eu tenho uma coisa para vos dizer, a Mara já sabe, mas olha, eu fui diagnosticada com VIH. A minha filha disse logo, mãe, eu sinto-me tão orgulhosa de mim, porque eu nunca olhei de maneira diferente para uma pessoa que tem HIV. Porque agora, tu és a minha mãe e estás-me a dizer isso, como é que eu iria me sentir? O meu sobrinho disse logo, nós estávamos a chorar, claro, nós as mulheres choramos muito, não é? Os homens também choram, mas nós choramos mais. O meu sobrinho disse, espera lá, mas porquê que todo mundo está a chorar? Tu não vais morrer amanhã, pois não, deves estar a fazer tratamento, não é? Eu sim, olha, eu senti-me tão pequenina ao lado do meu sobrinho. Ver-se os miúdos a darem-te aquele exemplo, não é? E eu disse, meu Deus, é verdade, eu não vou morrer amanhã, porquê que eu estou a chorar? Mas claro, isso foi só no momento, porque depois, claro, foi um período, eu posso dizer, de 3 anos. De muitos altos e baixos, ir para o trabalho, sair. Eu tive um período muito longo fora do trabalho, 8 meses. Foi o período, porque para mim era difícil trabalhar, porque eu trabalho num laboratório, o environment de doença. Exatamente. Não é? E era 2 coisas. Sempre que havia, portanto, vinha uma amostra em que era um pedido para o HIV, é feito como, principalmente se a pessoa estiver nos cuidados intensivos, porque lá está, são pessoas que não sabiam que tinham o HIV, foram diagnosticadas quando foram parar ao hospital, já muito fracas e com o estado já muito avançado. Então era um pedido urgente. E sempre que vinham pedido urgente, eu não sabia na altura o que estava a acontecer, mas eu tinha ataques de pânico. Eu começava a tremer, eu começava a transpirar, eu sentia-me, eu tinha que lidar com aquela samba, mas depois ir para um cantinho ou ir à casa de banho, respirar fundo. Então eu fui novamente ao centro de saúde e expliquei o que estava-me a acontecer. E eles disseram que realmente o que estava-me a acontecer, eu tinha ataques de pânico. E aí já abri-me com a minha médica e ela foi espetacular. Eu já conheço ela desde que eu já estou quase aqui há 20 anos praticamente. E então foi uma pessoa espetacular. Ela disse-me logo, olha Ana, tu tens que receber ou uma terapia ou tens que começar a tomar medicação, eu vou-te deixar à vontade, tu é que decides, mas tu tens que fazer algo. Então foi um processo em que eu tive terapia, tive muita terapia. É claro que depois eu achei que estava bem, eu desisti, porque achava, eu não... Fizeste um autodiagnóstico. O autodiagnóstico, mas depois tive que voltar. E aí sim, depois comecei a entrar em contato com a tal associação, a George Alves Trust, eles ajudaram imenso. E depois nós tínhamos não só com o counseling, mas também com o peer mentor, que são, como é que se dizemos em português, educadores de pares, em que são pessoas que também vivem com o HIV, mas que já ultrapassaram esta fase de aceitação e que já estão numa posição, não é, de ajudar os outros. E isso ajudou-me imenso, porque eu podia falar de tudo, sem estarem a fazer muitas perguntas. Senti-me à vontade, porque são pessoas que já passaram por essa experiência e já estiveram no meu lugar e iam perceber exatamente o que Eu não estou a dizer que os terapeutas, os psicólogos não entendam, claro que sim, são pessoas que têm aquela formação. A primeira pessoa faz toda a diferença. Faz. Eu aconselho a qualquer pessoa que, se estiver nesta situação, que recebeu um diagnóstico do HIV, para não ficar sozinha. Procurar ajuda. Procurar ajuda, seja ou mesmo uma pessoa que confia, para dizer, ou então um psicólogo, as associações. Alguém tem que ser. Sozinhos nós para não ficar. Porque isto afeta muito mesmo e pode levar muitos anos portanto, esta fase da aceitação. Não é? E pronto, foi assim. Foi difícil, foi muito difícil. Mas chegou uma altura que eu tive que ver, bom, eu só tenho uma vida para viver. Claro. Esta é só a única vida que eu tenho, não vou ter outra oportunidade. Então eu vou tentar fazer o melhor que eu conseguir. E foi assim que eu comecei, pouco a pouco, não é? Em vez de estar a focar naquela dor, não é? Comecei a focar no além, no amanhã. Onde é que eu quero chegar? E para dizer que tudo o que eu
planeei na minha vida, eu posso dizer que o HIV não me tirou, não é? Ele atrapalhou um bocadinho não, muito mesmo, atrapalhou muito, mas, e não tira, nós temos de ter forças e coragem e temos que ir à luta e tentarmos chegar onde nós queremos chegar. É muito não importante. Não deixar que seja um empecilho, não é? Sim. Para o que se quer e para o que se pretende. É claro que temos de ter muito apoio. Sozinho, eu digo, eu não sei, pelo contato que eu tenho com muitas pessoas, não é? Viver com HIV, não conseguiram sozinhas. Mas cada um é como cada qual, como se diz. Mas procurem ajuda, é muito importante. Porque a depressão nós não vemos, as pessoas à nossa volta não veem. Não tem cara. Não tem, porque eu era capaz, eu ia levar o meu filho à escola, nunca deixei de levá-lo à escola, à escolinha, não é? E ninguém viu que eu estava deprimida. Inclusive, quando eu comecei a abrir mais com os meus amigos mais próximos e tudo mais, como é que é dizer? Claro que ficaram tristes por isso ter-me acontecido, outros até chocadas por ter-me acontecido, mas choraram comigo porque disseram, se deram conta. Como é que nós estamos aqui tão perto de ti, convivemos contigo e nós não demos conta que tu não estavas bem? Que tipo de amigas nós somos? Eu nunca mais me esqueço, tenho uma amiga minha que nós fizemos assim, nós na altura era do Covid, tinha que ser também no Zoom algumas, e ela até saiu do ecrã e ela começou a chorar. E ela disse mesmo, como é que é possível? Eu estou perto de ti e nunca dei conta, não é? Tenho outra amiga também que disse mesmo, todas as minhas disseram, Ana, estou aqui para ti. Eu não senti qualquer tipo de preconceito. Das pessoas próximas. Sim. Que é o que importa. Não senti, e muito menos também, como é que eu ia dizer, não só das pessoas próximas, também as pessoas que eu vou falando já mais sobre, ficam assim, uau, afinal isto aqui ainda está por aqui, porque muitas pessoas pensam, como não se fala, desapareceu, ou também, isto não é assunto meu. E também é curioso e é importante eu dizer que eu conheço pessoas que eu fui dizer, olha, eu vivo com HIV e tudo mais, surgiu assim às vezes em conversa, claro, agora mais recentemente, e disseram, olha, eu tenho uma tia que vive com isso, eu tenho uma irmã, eu tenho um irmão, um amigo próximo. É que nós não temos noção a quantidade de pessoas que portanto, vivem com isso, não é? Eu até já tive uma pessoa que eu disse e depois disse, olha, eu também vivo com isso, mas, por exemplo, só a minha mãe é que sabe, eu nunca disse a ninguém, mas a quantidade de pessoas tem alguém, conhece alguém que vive com isso. Sim. E depois fazem perguntas, para às vezes até têm, não é, algumas dúvidas, e é esta partilha de conhecimento, não é? Conhecimento que está cientificamente provado, não é? E é muito importante isso. Uau! É muito. Enfim, hoje eu acho que é o primeiro dia que eu estou sem conseguir sequer fazer nada, estou só a olhar para ti e ouvir. Mas fala-me um bocadinho mais do teu projeto em si, do projeto que tu tens e que também, pronto, porque tu também és uma ativista, não é? E falas publicamente sobre este assunto e como é que é viver, não é? Com o HIV. Portanto, eu comecei o meu ativismo quase que, não digo forçada, mas muito influenciada pelas minhas crianças. Muito mesmo. Porque elas sempre diziam, mas mãe, sabes, muitas pessoas vêm ter contigo e te perguntam algo sobre a saúde, não é? Como tu trabalhas na área e tudo mais. Tu já pensaste em ser uma advocate? Seria ideal, porque tu tens esta vontade de ensinar o que tu sabes, partilhar com as pessoas e tens esta coisa da compaixão, do cuidado pelo próximo. Eu assim muito assim hesitante, mas lá, ok, tudo bem. E depois, para ser sincera, eu usava mais o Facebook e não era muito assim do Instagram. E ela já, não, mas nós vamos te ajudar e tudo mais. Então, nós tínhamos que escolher o nome para a página, claro. Agora vais explicar porque é que a página se chama. Exato, a minha página chama-se Her Invisible Difference, não é? É a invisibilidade, a diferença invisível, em português. Porquê? Porque foi assim que eu me senti. Eu senti-me uma mulher com uma invisibilidade, com uma diferença invisível, exato. Ao olho. Mas porquê que eu me senti diferente? Por causa do preconceito. Não é por eu ter o HIV, é por o preconceito que eu sofri. Então, e depois a invisibilidade é a história que nós sabemos que muitas pessoas, nós somos quase 40 milhões de pessoas que vivem com HIV mundialmente. Só em Portugal
somos entre 40 mil a 45 mil, 50 mil, 60 mil, mas são poucos os que são visíveis, porque há esta invisibilidade, este secrecismo, não, temos medo, temos receio devido ao impacto social. E então achei que o nome era o ideal, mas claro, isto foi dar um nome que fosse mesmo falar da causa que eu queria demonstrar. E eu comecei essa página, mas comecei invisível, não é? Sem mostrar a minha cara. E depois comecei a pôr algumas informações relacionadas com a minha experiência, à medida que essa experiência ia acontecendo. E começaram pessoas a contactar-me, mesmo não vendo a minha cara. Inclusive recebi telefonemas de pessoas na América, no México, em Espanha. Tenho mulheres que falavam comigo 1, 2 horas, mas a dar-me apoio, sem verem a minha cara. Elas a tomarem conta da mãe ou dos filhos e a falar comigo. E eu digo, aqui não se vê a cara, somos todos iguais. Somos todos iguais nesta causa. Isso foi muito importante para mim. Eu aí entendi que eu poderia fazer algo também um dia, dar de volta aquele apoio que tu estavas a receber. Estava a receber. À medida que que eu fui avançando com a minha jornada, que eu senti mais, como é que eu ia dizer? Confiante e mais à vontade de falar um pouco da minha história, eu decidi virar isto mesmo um ativismo mesmo, mesmo por a minha cara. E eu decidi que foi no dia 20 de junho, penso, de 2021. Mas porquê? Porque depois de eu ter falado com a minha mãe. Porque então fui diagnosticada em 2019 e só em 2021 é que eu falei com a minha mãe. E eu tinha aquele receio de falar com a minha mãe e tudo mais. E por acaso eu disse de uma maneira que não foi a mais correta, mas foi a forma que eu pensava que ela ia entender. Eu disse, olha mãe, sabes aquela pessoa que morreu de SIDA? Eu tenho o mesmo problema. A minha mãe levantou-se do sofá e disse assim, o mesmo problema? Não. Tu podes ter um filho, mas a SIDA tu não tens. Eu fiquei assim a olhar para a minha mãe, mas o que é que a minha mãe percebe deste assunto? A minha mãe tem 70 anos, a minha mãe nunca foi à escola, ela só sabe escrever o nome dela, muito proud, que ela disse, um dia eu vou saber assinar o meu nome, não é? Já há uma pessoa com 70 anos, e ela disse, eu sei. Então, a SIDA é quando a pessoa já está muito doente, ou porque descobriu muito tarde, ou porque não toma medicação. O vírus o VIH é o vírus, que é aquilo que faz a doença. Mas tu, como estás em Inglaterra, é um país que tem tudo, eu sei que isto não te vai acontecer. Mas filha, se um dia ficares doente, eu dou-te comida. Quando a minha mãe me disse aquilo, olha, eu chorei tanto. Ela começa a dizer, dá um abraço, tu sempre ajudaste a nossa família tanto. Isso é outra... Olha, eu tenho diabetes. E depois ela disse-me assim, olha, eu não sei só como é que se faz o tratamento do HIV. Eu disse-lhe assim, agora estou só a tomar um comprimido, mas antes tomava 4 comprimidos no início. Ela levantou a t-shirt dela e disse, olha, melhor que o meu tratamento para diabetes, vi aqui todas picadas da insulina e tudo mais. Olha, quando ela disse aquilo, eu disse, uau, esta precisavas ter ouvido. E eu devo dizer que aquela enfermeira devia estar aqui e ouvir. Se ela tivesse-me dito isso, talvez hoje... E às vezes ficamos mesmo a pensar que as pessoas à nossa volta vão reagir mal a algo. E o resultado é completamente diferente, não é? Sim, isso é bom teres tocado nesse assunto, porque nós já temos aquela percepção, por causa deste preconceito que existe, já começámos a fazer cenários. Já imaginamos que vai ser tudo negativo e acho que isto também acaba por influenciar muito depois na depressão, não é? E na forma como a pessoa reage. Exato. Porque eu estava a ver, daquele vídeo que tu me mandaste, eu depois estive a ver outros, porque aquilo depois foi mostrando mais, não é? E havia uma senhora que estava a dizer que o problema ela própria é que se causou. Porque ela depois, quando falou, ela recebeu tanto apoio que ela depois sentiu-se tão mal por achar, pronto, por ter-se fechado tanto tempo e não ter falado sobre o assunto, porque acreditou que ninguém ia querer sequer falar com ela, não é? E ela depois percebeu que não era bem assim, não é? Claro. Não, mas isso que tu estás a dizer é uma grande realidade, porque eu posso dizer que eu perdi a minha identidade. Face ao diagnóstico, face ao preconceito que eu recebi, porque eu, como não tinha esta percepção tão negativa do HIV na altura, não digo até do HIV, as pessoas que vivem com HIV em si, e ao receber aquele preconceito, eu comecei a ter este estigma interno.
não é? Eu comecei a não gostar de mim e até estava revoltada comigo. Eu já não sabia quem eu era. Eu perdi a minha identidade. Com raiva. Fiquei mesmo com muita raiva, até porque eu não consegui defender-me naquele momento. E isso também me ajudou, teve um grande impacto também na minha depressão, não é? Porque eu já tive este problema da identidade desde que eu cresci, porque ser descendente de cabo-verdianos, agora eu digo mesmo, eu sou cabo-verdiana, nascida em Portugal, não é? Já não dizes descendente de cabo-verdianos. Porque em Portugal eu não sabia, nunca me aceitaram mesmo como portuguesa, e depois eu não tinha ido a Cabo Verde. De onde é que eu sou, na verdade? Nunca tinha ido a Cabo Verde, exato, e eu ficava assim, de onde é que eu sou? Mas quando eu fui a Cabo Verde pela primeira vez, aos 21 anos, eu disse, agora eu sei quem eu sou. Eu sou cabo-verdiana, que nasci em Portugal, não é? Até já tenho a minha nacionalidade e tudo. Então, esta perda de identidade eu já tive ao longo da minha vida. E também o preconceito da saúde mental, não é? Então, era mais agora... Era mais como se fosse mais um peso acima. Em cima. Tinhas, não é? E também eu digo que, apesar de ser mais um peso, foi também um pouco quando eu fui buscar a minha resiliência, não é? Porque olhei para trás e eu já consegui ultrapassar, eu vou conseguir ultrapassar. Eu acreditei que eu ia conseguir ultrapassar. É isso que as pessoas que estão na mesma posição, que eu tenho que acreditar. É isso. E se tu acreditas, já é um bom começo, acreditar e saber onde é que tu queres chegar. É difícil, extremamente difícil, mas chegas lá. Mas para voltarmos ao meu projeto. Então é assim, o meu projeto é, portanto, tudo o que eu passei, eu quero dar de volta. Então, o que eu estou a pensar a iniciar, não é? Já estou a tratar, porque já era para fazer antes, mas claro, tive este episódio depressivo durante mais de 3 anos. Dar mentoria a mulheres que vivem com o VIH, porque eu também nós fizemos um treino, não é? Para dar a mentoria, mas eu estou mais a focar na comunidade da CPLP, porque é onde também nós precisamos de mais apoio também. Aqui em Inglaterra parece que temos um tabu enorme, não é? Maior do que, pelo menos pelo que eu vejo, não é? De modo geral. Aliás, pelo que tu me fizeste ver, porque eu tive que fazer um TPC. Olha, obrigada por... E tive a ver, pronto, muito sobre o assunto, não é? E acho que na nossa comunidade ainda o estigma é maior, não é? E não tinha aquela ideia tão clara que as pessoas faziam aquela associação direta entre o vírus e a homossexualidade. Depois aqueles vírus daquela senhora norte-americana que tu mostraste, e depois vi outros, e todos diziam aquela mesma coisa, não é? Sim. A associação do vírus com a homossexualidade, não é? E claro, e sempre na nossa comunidade a homossexualidade não é aceita, exato, não é? Exato. Então aí ainda o preconceito também está muito direcionado com o maior. Porque nós parece que nós ficamos estagnados no tempo, não é? A doença desenvolveu-se muito em termos científicos, mas não será por não se falar tanto no assunto? Porque, por exemplo, eu tenho a sensação que as pessoas sabem mais sobre diabetes, sobre cancro, sobre pressão arterial, sobre várias outras coisas, do que sobre o VIH. Não se fala. Aquela sensação porque que mesmo, pronto, num contexto geral, não é? Claro. Acabou por ficar mais numa bolha de só aquelas pessoas que têm, ou aquelas pessoas que fazem isto, que fazem aquilo. Não é algo que as pessoas consideram como parte de nós, não é? Ou como se fosse mais uma outra doença, que é o que ela é, não é? Claro, mas repara, se fores a um centro de saúde aqui em Inglaterra, não vou dizer Portugal porque já não estamos em Portugal. Acho que em Portugal também. Há muita informação também. Não, eu digo no sentido de, aqui em Inglaterra, já viste algum folheto informativo sobre o HIV no centro de saúde? Não me lembro. Não vês? Não vês. O meu centro de saúde perto de casa, eu vejo sobre diabetes, como tu estás a dizer, vejo sobre até o Smear Test, né, para fazer o teste do Papa Nicolau. O Smear Test é todos os dias, não é? Sim, vemos do Stop Smoking, tudo, mas não vemos do HIV. Porquê? Se nós não mostramos... Se não está à vista. Não é? Isso faz com que as pessoas, primeiro, pensam que já não existe, não é problema deles.
já está no esquecimento e também não dão oportunidade para a pessoa querer aprender mais. Se calhar se viram um folheto sobre o HIV, por acaso eu não sei muito. Por acaso, em Portugal, pelo menos a percepção que eu tenho é que há mais informações nos espaços de saúde sobre o HIV do que cá. Realmente não cá sei, por acaso. Não me vem à cabeça. Aqui não... tu só encontras na clínica de saúde sexual, é que tu vais e encontras os folhetos todos sobre o HIV. Mas porquê que não há num hospital, num centro de saúde, estes centros que existem, de comunitários, por exemplo? Porque nós temos que começar a falar mais, temos que pôr mais, dar visibilidade ao HIV. Porque pode acontecer a qualquer pessoa. Não interessa. E não tem a ver com relações sexuais, não tem só a ver com... Não é só transmitida através das relações sexuais. Sim, porque nós sabemos que, por exemplo, pode ser transmitido de mãe para filho durante a gravidez ou através durante... Mas agora é assim, porque nós temos que dar a entender também que, devido ao tratamento, o que é que acontece? Nós ficamos indetectáveis. O que é que quer dizer indetectável? Indetectável quer dizer que o vírus no sangue é tão reduzido, um nível tão inferior. Que não chega ao nível do teste. Não? Sim, que fazer a quantidade necessária para ser detectada. Exatamente. E o que é que quer dizer? Que se tiveres um parceiro sexual, não se vai transmitir ao parceiro sexual. Não se transmite mesmo. Só que, claro, temos que fazer uma medicação desde o início. Por exemplo, se estamos grávidas, vamos fazer os testes, né, pré-natais e, claro, temos que fazer toda aquela testagem. Se for descoberto durante a gravidez, logo no início, toma-se a medicação durante todo o período da gravidez. Pode-se ter um parto normal, já não precisa ser cesariana, não é? E também a amamentação ainda não é aconselhável em Portugal, não é aconselhável aqui em Inglaterra também, mas já há muitas pessoas que já estão a amamentar, mesmo vivendo com o HIV, porque já, desde que estejam indetetáveis, claro, mas tem aquele acompanhamento médico, porque ainda há um risco menor, mas ainda há um risco. Mas aqui, claro, se a pessoa for diagnosticada durante a gravidez, tem todo o apoio, e essa decisão é uma decisão informada, é uma decisão que a pessoa pode decidir se vai amamentar ou não, consoante o apoio que vai receber do nível de confiança e tudo mais. É claro que depois é uma decisão pessoal também. Eu, por exemplo, eu se agora engravidasse, por exemplo, eu acho que eu se calhar não ia amamentar o meu filho, não é? Mas esta é a minha opinião agora, mas eu não sei amanhã, porque eu sei que ainda existe um pequeno risco. Mas há pessoas que já o estão a fazer. Existe mais amamentação em certos países em África também. Porquê? Porque, infelizmente, nem todas as pessoas têm condição para o leite de fórmula, não é? E, claro, e também por causa das condições, às vezes, de higiene, e é preferível, em certos países da África, não temos opção, e será melhor até dar o leite materno do que outras formas, não é? Porque infelizmente sabemos que não há muitas condições. Mas é tudo que está, há as guidelines para isso, não é? Em todos os países, inclusive Cabo Verde, não sei se já não tem até a transmissão zero de mãe para filho, se vai receber este ano. Eu sei que Cabo Verde está muito mais avançado. Está muito avançado, sim. Não sei qual é o nível exatamente, mas sei que está muito avançado. Mas já não há aquela vertical de transmissão, que é de mãe para filho durante a gravidez. Mas pronto, é assim, há um acompanhamento desde o início. Claro que nós sabemos que outra forma é através portanto, é o sexo anal, não é? É o vaginal, o anal, é o sangue, não é? Através do sangue, claro. Mas já o screening do sangue, não é? Antes das transfusões sanguíneas. Claro. Porque tivemos até o caso de hemofilia, de pessoas que viviam com hemofilia e que foram transmitidas através de sangue que tinha vindo da América, penso, não é? Já vinha contaminado com HIV, hepatites e tudo mais. Mas é claro que agora já se ouve falar menos disso porque as coisas estão melhores. Já estão melhores, não é? O screening. Mas essas são as formas e temos que estar informados, procurar informação, se não sabemos, procuramos. Podemos ir até simplesmente clicar na Google e
procurar informação hoje em básica. Dia está tudo à distância de um clique, não é? Sim, não exato. E depois, claro, podes sempre falar com o teu médico, com um profissional de saúde e olha, eu tenho esta dúvida, como é que eu posso abordar este assunto e tudo mais. Mas sim, essa mentoria que eu quero fazer é para dar um apoio, não é? Porque sou uma pessoa que já teve esta experiência, que já esteve nesta fase, que já ultrapassou esta fase. Tu poderes também falar sobre o que passaste e como é que tu conseguiste superar e tudo mais. Mas eu entendo que muitas pessoas ainda têm medo, não é? De chegar e de até pedir o primeiro passo, a dar o primeiro passo. Mas eu acredito que... E porquê é que tens aquilo na mão? Bom, isto aqui, pois, eu estou estado com ele o tempo todo na mão. É o lacinho, o ribbon é vermelho, o laço vermelho que simboliza, portanto, o HIV-Sida. E é sempre, nós usamos mais, não é? Sim. No dia 1 de dezembro. Mas devíamos até usar o ano todo, porque até vindo vermelho, não é? Para também fazer a marca. Exato, mas não devíamos falar do HIV só no dia 1 de dezembro. Claro. Devíamos falar ao longo do ano. Mas essa informação também ajuda muito até para nós reviver a nossa memória, claro. Não é? Essas campanhas são sempre muito bem-vindas e pronto, ajudam sempre as pessoas principalmente hoje com as redes sociais, não é? Que fazem lá um trabalho excelente de difusão, não é? Da informação, portanto, uau. Sim, é importante. Mas é importante também saberem quais são as medidas, né? Preventivas, claro, não é? Que nós... Claro. Tu sabes quais são? Diz lá, para ver se tu sabes todas. Vamos ver, agora ela vai-me testar. Pronto. A mais visível ou a mais óbvia é obviamente o uso de preservativo, não é? No caso das relações sexuais. Pronto, no que diz respeito a outras formas de contágio, como por exemplo através de um sangue, pronto, digamos, infectado ou algo assim de um centro de saúde ou de um hospital, pronto, lá está a pessoa em questão não tem 100% de controle sobre o assunto, mas é uma questão de ter a certeza que está num sítio onde as coisas são feitas, não é? Em condições. Eu lembro-me que isto das campanhas, ainda na altura quando eu era teenager, falava-se muito do ter cuidado quando se vai a cabeleireiros e a sítios do género, as pessoas que usam objetos cortantes, ter a certeza que os objetos são completamente novos ou esterilizados quando vão ser usados, não é? Mas isso é assim, para que haja contato desta forma, a transmissão, tem que ser cortes muito profundos. Sim, claro. Porquê? Porque tem que haver um ponto de entrada muito profundo. Porquê? Porque o vírus do HIV, ao contrário do que as pessoas pensam, é um vírus que até é difícil de se contrair, porque ele não sobrevive ao ar livre. Não, sim, são mesmo cortes profundos em que a pessoa tem contacto direto mesmo com a veia, né? Com a exato, sanguínea. É por isso que não é eu ir e tive um corte, agora já, porque é mais fácil até apanhares a hepatite B, que a hepatite até sobrevive em 6, 7 dias à superfície, do que o HIV. Só que as pessoas, claro, têm este receio do porque HIV. É a doença mais medrosa, as pessoas têm mais medo do que diz respeito. Mas nós esperamos, não é, que toda a gente também esterilize os materiais, os equipamentos. Às vezes mesmo quando vamos tirar sangue ou qualquer coisa, lá está, pode haver esta contaminação, não é? É uma outra via. Acho que eu disse. O que é que falta? Já falámos, portanto, da vertical, não é? Já falámos da vertical, das mães para os filhos. É isso, não é? Sim, é essencialmente isso. São. Mas em termos preventivos, tens conhecimento assim de quais são para além do, a prevenção, para além do preservativo? É óbvio. Não tens ideia nenhuma. Então é assim, nós temos chamamos aqui em Inglaterra que é a profilaxia, não é? Que é o PEP e o PrEP. Existe a profilaxia. Estás a falar disso? A prevenção é modo, farmacêutico? Sim. Não sei que estás a falar de outra coisa. Sim, que é, temos uma medicação que é antes do contato com o HIV, que é, então, é o PrEP, que nós chamamos o PrEP, que é antes, pré-exposure, e temos o PEP, que é depois. Então, o PrEP, por exemplo, pessoas que têm um parceiro e que o parceiro ainda não está indetectável, ou seja, o valor não é do vírus ainda não está muito baixo, há o risco de transmissão. Sim. Então, essa pessoa pode tomar durante 28 dias, é como se fosse um antirretroviral,
e funciona mais ou menos da mesma forma que funciona não é ai, como é que se chama, meu Deus? Da mesma forma da prevenção da gravidez, tem mais ou menos o mesmo método exatamente, de ação. Sim. E depois temos o PEP, que é depois do possível contato. Por exemplo, uma pessoa achou que esteve exposta ao vírus do HIV nas primeiras 72 horas, e aqui funciona quase como a pílula do dia seguinte. Nas primeiras 72 horas, primeiros 3 dias, deve tomar o PEP. Mas quanto mais cedo, melhor. É como a pílula, não é? Quanto mais cedo, melhor. Para quê? Há aquele primeiro contato, mas demora mais ou menos 72 horas para o HIV entrar no nosso sangue mesmo, não é? Então, o que é que acontece? Esse período, a pessoa vai a um hospital de emergência, explica o que tiver que explicar, que aconteceu. A pessoa é testada para o HIV, porque nós temos que nos lembrar que existe a janela, o período da janela, não é? Porque não é que agora estiveste exposto ao HIV, vais fazer o teste amanhã, vai ser detectado na hora. Tem que criar aqueles anticorpos, leva o seu tempo de incubação, claro. Então aí, se a pessoa for testada negativa, eles dão logo o PEP. Toma-se esse PEP durante 28 dias, não é? E depois faz uma testagem. O primeiro mês, o terceiro mês, e há pessoas que fazem até depois de 6 meses para ter certeza que não ficou nada. Os lubrificantes também são importantes, né? Na parte sexual também. Claro, já deixamos esta parte vertical, o apoio médico, fazer sempre o pré-natal, incluir todos os exames. Todos os testes, é só o HIV, a gonorreia, a clamídia, não é só tudo. o pré-natal, não é? É como tu disseste bem, nós quando vamos ao médico para fazer aqueles check-ups gerais... Sim, temos que... Não é incluído. Não é incluído naturalmente. É preciso a pessoa pedir, não é? Para fazer. Eu lembro-me, meu Deus, da primeira vez que eu fiz, acho que eu tinha 16 ou 17 anos, já não me lembro. Mas foi mais ou menos naquela altura. E eu estava envolvida numa campanha mesmo do HIV. E era naquela altura, já sabes, 1 de dezembro, aquelas coisas. E nós fomos todos fazer o teste. E éramos todos teenagers, pronto. E o objetivo era mostrar às pessoas que tem que se fazer o teste. Quanto mais cedo, não é? Tem-se o diagnóstico, mais serão as chances da pessoa, obviamente, conseguir viver com o vírus até chegar ao ponto do indetetável. Sim, pelo menos uma vez por mês, por ano, desculpa, se é sexualmente ativa, uma vez deve-se fazer. Exato. Deve-se fazer. Porque não está incluído, a menos que tu peças. Eu, por acaso, fiz, já não faço há muitos anos. E fiz no ano passado, quando fui fazer o smear. Pedi mesmo, veio-me à cabeça, não sei, estava a ler algo sobre o assunto, e pedi mesmo de propósito para fazer. Porque eu já não me lembrava qual foi a última vez que eu fiz o teste. Já não me lembrava mesmo. E eu própria fiquei, uau, já não faço o teste de HIV há muitos anos. Mas o importante é que fizeste. Sim, fiz agora, foi mesmo em outubro, porque eu faço mesmo perto do meu aniversário, faço o smear. É uma boa oportunidade. E aproveitei e fiz. Fazes o teste do smear e fazes ao mesmo tempo. Mas veio-me à cabeça e fiquei com aquilo que nós realmente não pensamos nisso. As pessoas não se levantam e pensam, vou fazer o teste do HIV. Mas devíamos, não é? Devíamos todos ter... É aconselhável fazer. E hoje em dia o teste é muito confidencial. Sim. Podes fazer aquele self-test que fazes, tu troca em casa e mandas. É tudo confidencial. Tens que lá ir. Recebes os resultados, ou pode ser por e-mail ou por mensagem, tu vais optar. E se for algo como me aconteceu a mim, mandam-te para ir à clínica, não é? Não te dão aquele resultado assim. Vão ter a certeza que alguém está contigo, que isso é muito importante também, porque às vezes receber aquele teste sozinho pode ser um pouco assim. Exato. E como é que eu ia dizer também? Eu sei que em Portugal já existe um app para as pessoas que vivem no Porto. Há agora um projeto em que já está em uso no Porto, em que faz o download. Aquilo tens acho que é um código, vais à farmácia, levantas o teste, não te perguntam nada, é tudo muito confidencial, os resultados são super confidenciais e é rápido também fazer a testagem. Em Portugal não se pergunta mesmo nada. Eu ainda me lembro quando estava na faculdade, eu tinha uma professora que estávamos a falar sobre antirretrovirais e ela a contar um episódio de alguém que ela conhece, não é? Que ela não fazia ideia que era positiva, não é? E que normalmente a distribuição é feita, às vezes eles nem olham um para o outro.
há uma fila, não é? Eles sabem que vêm levantar. Toda a gente que está na fila, obviamente, sabe ao que vai, porque é uma fila específica para os antirretrovirais. Ela disse que a pessoa chegou, olhou para ela, não disse nada, ela também não disse nada, entregou a medicação e pronto. Ou seja, não falam sequer, que eu ainda questionei. Eu espero que as coisas hoje sejam um bocadinho diferentes, não é? Porque senão dá uma sensação que é... Estás a perceber o que eu quero dizer? Sei. Imagina, estás numa fila em que ninguém sequer fala, e tu chegas, a pessoa já tem o teu nome, entrega-te a medicação e nem fala contigo. Olha, olha, ainda bem que estás a falar disso. Aqui o processo é diferente, mas acaba por ser um pouco igual. Aqui nós nem somos identificados pelo nosso nome quando vamos levantar a medicação na farmácia. Nós temos a opção de receber em casa, mas eu tive uma má experiência porque a primeira vez, tudo bem, veio a tempo, a segunda vez demorou um mês para vir e depois as pessoas da farmácia tinham problemas com a delivery e eu disse não, eu prefiro então ir buscar na farmácia. Aqui dão-nos um número, que é o número que nós temos desde o primeiro momento que fizemos o teste e temos a data de nascimento e aquele número. Então quando nós vamos à farmácia levantar a medicação, as pessoas têm uma senha para levantar a medicação e eles perguntam sempre o nome à pessoa, a data de nascimento à pessoa para certificar que é a pessoa e quando chamam a pessoa eles dizem o número e depois dizem o nome da pessoa, só que como na minha receita, quando eu vou levantar para o antirretroviral, não está lá o meu nome, então eles chamam-me só pelo número e isso estava-me a incomodar bastante porque eu tenho nome. Mas eu acho que isto é mais uma forma de aumentar o estigma. Exatamente. Doença, exatamente. Não é? Porque, temos que esconder, não vamos falar sobre o assunto. Exatamente. Vamos... Infelizmente, eu acho que há muitas coisas que ainda acontecem dentro do sistema de saúde que ainda estão a perpetuar o preconceito. Exato. Mas eu percebo, porque aqui é extremamente confidencial. Mas ela, exatamente, porque ela depois explicou que é por causa da confidencialidade e para não fazer a pessoa sentir-se desconfortável. Exato. Mas eu fiquei a pensar, eu naquela posição eu já estou desconfortável só de imaginar o cenário. Exato, porque as pessoas acabam por perceber que aquela pessoa está a buscar uma medicação que não se pode falar, o que é que será. Exato. Enquanto aqui em Inglaterra, da maneira que eles fazem, como é que eu ia dizer, até eu posso dizer que é melhor então com o sistema, esse estudo que referiste, porque apesar de ser só pelo número, eles não sabem porque a pessoa só me chama pelo número. Se calhar, quantas pessoas vão lá buscar a medicação por dia? Uma, duas vezes, pessoas, se calhar, por dia que vão lá buscar, se calhar pensaram que aquela pessoa só chamou pelo número em vez do nome. Mas depois a pessoa pergunta a data de nascimento só e pergunta se a medicação é para ti, se já alguma vez tomaste a medicação. Só que eu já estava a ficar extremamente desconfortável de estar sempre a buscar e ser vista pelo número e não pelo meu nome. Eu tenho um nome, eu sou uma pessoa. Eu quero que faça mais uma humanização disto do HIV. Então houve um dia que eu disse assim, a partir de agora vão-me chamar pelo meu nome. E eu pus lá em cima, Ana Oliveira. E quando eu cheguei na farmacêutica eu disse, depois quando me chamar, se faz favor, chame-me pelo meu nome. Ela me olhou assim, ok, vou-lhe chamar pelo seu nome. Agora eu vou lá à farmácia. Eles já sabem. Eles chamam-me Ana Oliveira. Já sabe como é que toma e tudo mais, e eu sinto-me que tenho uma doença crónica como outra pessoa qualquer tem uma doença crónica, não é? E estas coisas que nós, à medida que, não é, vamos tendo mais conhecimento de viver com o HIV, começamos a ter noção destas pequenas coisas que achamos, ok, nós estamos aqui a fazer uma luta contra o preconceito, mas ainda está muito enraizado dentro do sistema. Do próprio sistema, exatamente. Mas é claro que o tempo, porque aqui em Inglaterra as farmacêuticas não têm a nossa identificação, porque o nosso diagnóstico só está dentro da clínica da saúde sexual. Claro. Nem está no GP. Nem está no GP, não está no centro de saúde. Só se tu quiseres dizer ao teu, é que tu dizes. Só que é assim, eu acho que as pessoas têm que compreender que se nós abrirmos o nosso diagnóstico no centro de saúde, vamos ter um cuidado maior. Porque há medicações que podem fazer reação com a nossa... Interagem, exato. E não é bom para nós. Exatamente. E eu, por exemplo, há tempos estava com um problema, estava a pensar que estava com uma infecção no meu chest, né? No pulmão. E eu disse logo ao doutor, não se esqueça de ver a interação com outra medicação, por causa dos meus antirretrovirais. Ele disse, sim. Eu tive o poder, não é? Porque tu tens esse conhecimento, mas a maioria das pessoas não tem. Eu lembro-me, por exemplo, de perguntar às pessoas se havia possibilidade de interação.
E as pessoas diziam que não, mesmo sabendo que estavam a tomar outra medicação. Parece que as pessoas não têm aquela noção. Eu lembro isto da altura das farmácias, que eu trabalhava na farmácia. E as pessoas realmente não fazem a associação direta quando tu dizes existe alguma possibilidade de interação, faz alguma coisa, pronto. Obviamente quando há algo específico que é muito grave, a pessoa nem pergunta, diz logo, olha, ou com um certo alimento, ou com qualquer outra medicação, olha, não pode mesmo fazer isto, por isto, isto e aquilo. Mas há pessoas que tu perguntas se têm possibilidade de interação, dizem não, mesmo sabendo que tomam outra medicação. Pois, mas isso é muito grave. Porque não só porque vai criar resistência àquela medicação. Exatamente. E sem contar que o outro vai deixar de fazer efeito. Exato. Pronto, e o que se pretende não se consegue, não é? Mas nós aqui temos que é o Liverpool website, de Drug Interactions, e eu, apesar do médico ver sempre, mas eu chego a casa antes de tomar. Aqui é muito fácil ver online. Eu vejo logo se há alguma interação, às vezes que é uma interação mínima. Eu, por exemplo, fui fazer uma manicure, ainda tenho aqui assim um bocadinho inflamado, e apanhei uma bacterial infection, não é? E por acaso, quando não está a passar. Porquê? Porque eu estou a usar só o creme, porque a medicação antibiótica que eu tenho de tomar faz um bocado de interação e eu estou a ser teimosa, mas como também já vimos um outro que a interação é mínima e não tem efeitos clínicos, eu se calhar vou ter que tomar esse antibiótico. Mas lá está, porque eu tenho o conhecimento. Mas eu também, assim, o que eu não sei, eu vou procurar. Claro. Eu vou procurar. A informação está disponível. A informação está e temos que... Mas também o porquê? Porque é que eu fiz? Eu não fiquei só com o meu diagnóstico para mim. Eu apoderei-me das minhas armas, que é o meu conhecimento. E eu então juntei-me às associações. E eu agora faço parte da Viva Pregnancy Writing Up para as guidelines que a Inglaterra para as mulheres estão grávidas. Participo nesse comitê e eu estou sempre a procurar informação. Faço muita research, porque eu gosto de que é research, né? É um bocadinho suspeito, né? Trabalhando na área. E claro que isso ajuda muito. Exato. Ajuda imenso. Olha, dei-me conta agora de algo. Não fizemos os produtos. Oh meu Deus do céu, e agora já nem temos tempo. Vamos fazer depois, não vai poder entrar no nosso episódio, mas vamos fazer, não te preocupes. Não vais sair daqui sem os produtos. Oh meu Deus, Ana, que conversa. Nós vamos ter que terminar, porque senão isto nunca mais acabamos, não é? Sim, o que é que tu tens assim para nos dizer como última fala, digamos assim, para quem está lá em casa a ouvir-nos? Bom, para duas pessoas, quer dizer, dois géneros. As pessoas que vivem com o VIH primeiramente, eu sei que é muito difícil, Eu estive nessa fase, nesse processo de aceitação e como eu referi agora, há coisas que eu ainda nem falo. E não é porque nós não falamos de tudo da nossa história, nós temos o direito, temos esse poder e esse direito da privacidade e só falamos daquilo que nós nos sentimos confortáveis para falar. E não quer dizer que também que toda a gente tenha que ser visível como eu, mas eu quero que vocês sejam autênticas com vocês mesmas e os homens também, não é? Não afeta só as mulheres. Sejamos autênticos com nós próprios, sejamos sinceros com nós próprios e procuremos ajuda, porque a ajuda está, a informação também. E não pensemos o que é que o outro vai pensar. E é assim, isto não nos define. O HIV não nos define, não faz a pessoa que nós somos. E procurem ajuda, procurem apoio. Em breve, eu aqui depois ajudar a informação. Partilhar sobre a mentoria também. Sobre a mentoria e se alguém precisar, podem seguir a minha página. Vais colocar ali em baixo a página e... procurem-me, eu estou aberta para conversar, para trocar aqui opiniões. Para as pessoas que não vivem com o HIV. Assim, nós já estamos a lidar com muito, que é mesmo assim, nós não precisamos de mais nada no nosso status, nada. É assim, procurem informação, vejam realmente o que é o HIV de hoje em dia. Não é difícil encontrar informação. Façam a testagem pelo menos uma vez por ano, mas peçam ao médico mesmo. Eu quero fazer, há muitas formas de fazer a testagem, como nós já identificámos aqui, não tenham medo, porque se for positivo, há tratamento, não é? Hoje em dia há tratamento efetivo. Olha, se for negativo, continuem negativos, não é? E procurem informação e tratem-nos como
como pessoas normais que nós somos, não é? Que temos uma doença crónica e nós estamos aqui por pouco tempo, não sabemos quanto tempo estamos aqui. Exato. E temos que aproveitar ao máximo. Ao máximo, tem que Exatamente. ser. Tem que ser. Eu só vou acrescentar que é mais importante ter o diagnóstico e poder ter a oportunidade de fazer o tratamento do que ficar na ignorância, não fazer o teste, não saber se tem ou se não se tem, não é? Até chegar a um ponto em que já é muito tarde e não há muito que se possa fazer. Exato. Portanto, é sempre melhor ter o diagnóstico para se poder tratar do que não ter, não é? Peço desculpas, não deu para fazer os produtos aqui. Mas eu não sai daqui sem o meu perfume. A conversa foi tão intensa e tão... Estás a perceber que eu esqueci-me completamente. Eu estava só a olhar para ti. Mas obrigada por me teres aqui. Obrigada eu por teres vindo e por, não é, abrires aqui o teu coração connosco e falares, porque isto, obviamente, na nossa comunidade não é algo que nós vemos todos os dias. Portanto, acho que é muito importante pessoas como tu darem, não é? Tu agora já não és invisible, you are very visible. Sim, tem que ser. Isso é, eu é que agradeço, sinceramente, de coração. Obrigada, Ana. E vocês lá em casa, pronto, não se esqueçam de partilhar esta história tão impactante, e eu não quero que partilhem só porque é um vídeo meu, mas porque eu acho que isto é importante, não é? E tem um poder que nós precisamos. Portanto, olha, partilhem com os amigos, com os familiares, com os vossos entes queridos, enfim. E se tiverem alguém, se conhecem alguém que também vive, não é? Com HIV e struggle, não é? Como é que eu digo isso? E está com dificuldades, não é? Em lidar com isto. Enfim, a Ana está cá e ela está disponível, não é? Para ajudar. Sim, porque eu quero trabalhar muito agora dentro da nossa comunidade, não é? E é esse o meu foco mesmo, é dar de volta aquilo que eu recebi. Isso é importante, é muito importante mesmo. Portanto, é isto. Obrigada e vemo-nos no próximo episódio. Bye! Bye!